Sintagmas nominais. Você deve estar lembrado do termo sintagma nominal das aulas de sintaxe, não é? Um sintagma nominal é um sintagma que tem um substantivo no núcleo. Vamos ver agora dois tipos de sintagma nominal, os definidos e os indefinidos. Sintagmas nominais definidos. Um sintagma nominal definido é aquele que tem como primeiro elemento um artigo definido, como em a mesa está ocupada. Nesta frase, a expressão a mesa é um sintagma nominal definido. Seu primeiro elemento é um artigo definido. Neste caso, o sintagma nominal definido está sendo usado referencialmente, ou seja, está sendo usado para fazer referência a uma mesa específica. Há também os sintagmas nominais indefinidos. Um sintagma nominal indefinido é aquele que tem como primeiro elemento um artigo indefinido, como em uma mesa está ocupada. A frase acima também pode ser usada para referir-se a uma mesa específica. Então, qual seria a diferença entre esses dois enunciados se ambos servem para referir-se a uma mesa e para dizer que essa mesa está ocupada? A diferença é mais pragmática que semântica. Enunciados com sintagmas nominais definidos, singulares, referenciais, remetem a entidades únicas no contexto de fala. Por exemplo, imagine um aluno que, na sua casa, costuma estudar na mesa que também é usada para fazer as refeições. Nesse contexto, imagine o diálogo a seguir ocorrendo logo depois do almoço. A mãe diz: "Você não tem prova amanhã?" E o filho diz: "Tenho." "E não vai estudar? A mesa está ocupada." Numa situação como essa, não importa que haja várias mesas na casa. O que importa aqui é que há apenas uma mesa relevante para a conversa da mãe e do filho. Como só há uma mesa que importa, o mais apropriado é usar o sintagma nominal definido, a mesa. Agora imagine uma situação um pouco diferente. O dono de um restaurante recém-inaugurado está preocupado com a pouca procura dos clientes. Ele está em casa, mas resolve ligar para o seu gerente para saber como está o movimento quando ocorre o diálogo a seguir. O dono diz: "Como está o movimento?" E o gerente responde: "Até agora, uma mesa está ocupada." Você percebe que, nesta situação, seria impróprio usar um sintagma nominal definido, ou seja, dizer "até agora a mesa está ocupada"? A razão é muito simples. Nesta situação, há mais de uma mesa relevante para ser considerada, o que torna apropriado o uso de um enunciado com um sintagma nominal indefinido. Bom, vamos ver agora os anafóricos. Observe as sentenças a seguir. Laura trouxe a cola que a professora pediu. Ela quer usar glitter no cartão de Natal que vai fazer. Como já vimos, tanto Laura quanto a professora, que aparecem na primeira sentença, são expressões referenciais, ou seja, elas remetem a entidades no mundo. Já a segunda oração começa com o pronome pessoal de terceira pessoa, ela. Vimos antes que esse tipo de pronome pode funcionar como um deítico, que também é uma expressão referencial. A pergunta agora é a seguinte: neste caso, ela é um deítico? A resposta é não. A identificação de referentes para deíticos ocorre sempre a partir da identificação de elementos na situação de comunicação, ou seja, de elementos fora do texto, extratextuais. Neste caso, você não foi informado sobre a situação em que as sentenças foram proferidas, de modo que não pode nem supor a existência de elementos na situação de comunicação que poderiam estar sendo referidos pelo pronome ela. Mesmo assim, você entendeu a sentença. Para isso, foi buscar um referente já identificado na interpretação da primeira sentença.
a que antecede a sentença com o pronome pessoal ela. Ou seja, você atribuiu ao pronome ela a mesma referência já acionada pelo uso do nome Laura na sentença anterior. Quando um pronome refere em função da identificação de um elemento discursivo anterior, dizemos que é um anafórico. O pronome ela, na segunda sentença do exemplo, é um anáfora. Então, pronomes pessoais de terceira pessoa podem fazer deixes, como em ela perguntou por você, mas podem também fazer o que a gente chama de anáfora, como em Laura trouxe cartolina. Ela vai fazer um cartão de Natal, em que ela é correferente com Laura, faz uma anáfora em relação a Laura. Você pode ver que ela retoma Laura. Pronomes possessivos de terceira pessoa também podem ter usos deíticos, como em empresta a sua bicicleta, ou podem ter usos anafóricos, como em Camila é discreta, não fala da sua vida, em que o pronome possessivo sua remete a Camila, sendo, portanto, um anafórico. Também os pronomes demonstrativos podem fazer deixes, como em este barro está muito alto, em que alguém aponta para o barro, ou podem fazer anáforas também, como em deixa eu ver a cola. Essa cola não serve, em que essa cola retoma uma cola discursivamente apresentada anteriormente. Sintagmas nominais definidos como anafóricos. Veja a seguinte sequência. Eu estava na lancheria tomando um suco. De repente entrou um homem andando de um modo estranho. O homem sentou ao meu lado. Neste caso, o homem retoma um homem, ou seja, é uma expressão anafórica também. Você deve ter percebido que nessa história o substantivo homem aparece duas vezes. Na primeira, integra um sintagma nominal indefinido. Na segunda, um sintagma nominal definido. Agora veja a pequena alteração feita no trecho a seguir. Eu estava na lancheria tomando um suco. De repente, entrou o homem andando de um modo estranho. O homem sentou ao meu lado. Fica estranho, não é? Só há uma diferença. Um artigo definido que estava antes da primeira ocorrência da palavra homem foi substituído pelo artigo definido. Sintagmas nominais definidos não são uma boa maneira de introduzir referentes novos no discurso. Quando a gente lê o homem na segunda frase do fragmento de história acima, acha estranho. Por quê? Discursivamente, sintagmas nominais definidos são anafóricos, ou seja, remetem a entidades anteriormente referidas no discurso. Como no discurso acima não há entidade anteriormente referida a qual o sintagma o homem possa se vincular, esse sintagma nominal definido não soa bem. Veja essa outra alteração agora. Eu estava na lancheria tomando um suco. De repente, entrou um homem andando de modo estranho. Um homem sentou ao meu lado. Agora não ficou estranho, mas houve uma alteração de significado. No trecho original, havia apenas um homem além do narrador. No trecho modificado, além do narrador, há dois homens. Por quê? Discursivamente, sintagmas nominais indefinidos são não anafóricos, ou seja, remetem a entidades novas no discurso. No trecho alterado, como a segunda ocorrência do substantivo homem vem antecedida do artigo indefinido, a interpretação que se faz é de que essa não é uma expressão anafórica, ou seja, a interpretação é de que a expressão introduz um novo referente discursivo. No fluxo do discurso, sintagmas nominais indefinidos costumam introduzir referentes novos, já os sintagmas nominais definidos têm comportamento anafórico, ou seja,
remetem a referentes já introduzidos no universo do discurso.